A dura verdade sobre a vida, liberdade, morte e o sentido de tudo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Ultimamente. Teremos hoje mais uma jornada de reflexão profunda. Aqui, neste espaço, não fugimos das grandes perguntas. Nós as abraçamos, porque sabemos que são elas que nos definem como humanos. Hoje, vamos mergulhar em uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, mais ignoradas: a trágica beleza de ser humano. Prepare-se, respire fundo, e vamos juntos até o fim da consciência. Primeiro, a liberdade como peso existencial. A liberdade, essa palavra tão celebrada em discursos e slogans, carrega dentro de si um paradoxo existencial que poucos suportam encarar. Ser livre é também ser responsável. Em uma época que nos oferece infinitas opções, somos tentados a confundir liberdade com leveza. Mas a verdadeira liberdade pesa, porque exige consciência. Baruch Spinoza, filósofo da razão e da natureza, nos ensinou que liberdade não é fazer o que se quer, mas compreender o que nos move. Somos livres não na medida em que escolhemos, mas quando compreendemos as causas das nossas escolhas. A liberdade para ele é lucidez. É entender que todo desejo nasce de uma cadeia de causas e condições que nos atravessa. É reconhecer que somos partes de uma totalidade infinita, e não senhores isolados de um destino privado. Essa visão rompe com a ideia moderna de um eu soberano. Em vez de liberdade como ruptura, Spinoza propõe liberdade como entendimento. Não é possível ser livre sem autoconhecimento, e não há autoconhecimento sem enfrentamento. Saber por que amamos, por que odiamos, por que tememos, é aí que começa a verdadeira autonomia. O homem verdadeiramente livre, dizia ele, é aquele que vive segundo a razão. E a razão não é fria. Ela é a capacidade de ver além das aparências, de discernir o que nos fortalece daquilo que nos enfraquece. Ser livre é não ser escravo das próprias paixões. É viver não pelo medo, nem pela esperança vazia, mas pela potência de existir plenamente, aqui e agora. Segundo, a morte. Como espelho do sentido. A morte é o espelho onde a vida revela seu verdadeiro rosto. É porque morremos que tudo ganha urgência. É porque o tempo é curto que o amor importa, que o perdão vale a pena, que o agora precisa ser vivido com inteireza. Negar a morte é negar a vida. Vivemos, no entanto, em uma cultura que tenta anestesiar essa verdade. A morte é escondida, higienizada, encoberta por eufemismos. Como crianças mimadas, preferimos acreditar que somos eternos, ou que a morte é algo que só acontece com os outros. Mas a filosofia nunca se furtou a esse abismo. Pelo contrário, ela sempre o contemplou de frente. Os antigos estoicos recomendavam a meditação diária sobre a morte, não como morbidez, mas como exercício de sabedoria. Saber que vamos morrer nos obriga a viver com verdade. Nos obriga a perguntar: o que vale a pena? O que permanece? O que estou adiando por covardia? Spinoza nos provoca com uma de suas frases mais desconcertantes. O homem livre pensa na morte menos do que em qualquer outra coisa. Ele não quer dizer que o sábio ignora a morte, mas que já a integrou tanto à sua vida que ela não o assombra mais. A morte, para quem vive bem, não é fim, é parte do processo. Quem vive em harmonia com sua natureza, quem busca a alegria racional, quem ama a realidade como ela é, esse não precisa temer o fim. Porque no fundo, o que mais nos aterroriza não é a morte em si, mas uma vida desperdiçada. Terceiro, o desejo, como essência humana. Em cada um de nós pulsa uma força misteriosa, um movimento que nos empurra a continuar, a crescer, a buscar algo além de nós mesmos. Essa força é o desejo. E para Spinoza, é a própria essência do ser humano. Cada um de nós é, antes de tudo, desejo de existir, de perseverar no ser. Mas o desejo é ambíguo. Ele tanto pode nos libertar quanto nos aprisionar. Em sua forma pura, o desejo nos leva à criação, à conexão, à expansão da consciência. Mas quando mal orientado, ele se converte em obsessão, carência, dependência. Desejamos aquilo que os outros desejam, seguimos padrões que não nos pertencem, idolatramos imagens que nos diminuem. A sociedade contemporânea é especialista em manipular o desejo.
A publicidade nos ensina desde cedo que precisamos de algo fora de nós para sermos completos. As redes sociais nos dizem que a felicidade está sempre no outro. Resultado: uma geração cheia de desejos e vazia de sentido. Spinoza propõe que eduquemos o desejo. Não se trata de reprimi-lo, mas de compreendê-lo. De nos perguntar: o que este desejo revela sobre mim? Ele me fortalece ou me escraviza? Ele nasce da minha essência ou foi plantado em mim por alguém que não me conhece? A ética do desejo não é moralista. Ela é libertadora. O ser humano que entende seus próprios afetos não se torna indiferente. Ele se torna mais pleno. Ele deseja aquilo que o faz crescer. Ele se afasta da tristeza e se aproxima da alegria durável. Não qualquer alegria, mas aquela que nasce da coerência entre o que se é e o que se vive. Quarto, a esperança e o engano do futuro. Esperar é humano, mas viver esperando é desumano. A esperança, quando mal entendida, é o disfarce do medo. Quantos vivem à espera de um milagre, de uma salvação, de um sentido que virá de fora, enquanto os dias escorrem como areia entre os dedos? Nietzsche chamou a esperança de o pior dos males, porque prolonga o sofrimento. Não para nos tornar cínicos, mas para nos acordar. Esperar passivamente é renunciar à potência de agir no presente. É terceirizar a própria existência. Spinoza, mais uma vez, oferece um caminho do meio. Ele distingue entre a esperança supersticiosa e a esperança ativa. A primeira é ilusão, esperar sem fazer. A segunda é potência, desejar algo possível e mover-se racionalmente em sua direção. Ela nasce do entendimento das causas e da confiança na capacidade de transformá-las. Ela não exige garantias, mas compromisso. Ela não nos afasta do presente, nos ancora nele. Na espiritualidade madura, esperança e aceitação caminham juntas. Aceitamos o que é, sem resignação, mas com lucidez. E a partir daí, agimos para transformar o que pode ser transformado. Não por fé cega, mas por amor à vida. Quinto, Deus, natureza e o milagre da existência. E o que dizer de Deus? Ou melhor, do divino? Para Spinoza, Deus não é um ser fora do mundo. Deus é o próprio mundo. Não uma pessoa que julga de cima, mas a totalidade da realidade que se expressa em infinitas formas. Deus é natureza, eterna, necessária, infinita. Essa visão dissolve a separação entre o espiritual e o material. Não há dois mundos, há um só, e ele é sagrado. O milagre não está na suspensão das leis da natureza, mas no próprio fato de elas existirem. O milagre é que haja algo em vez de nada, que a consciência brote da carne, que a beleza seja possível. Viver espiritualmente, então, não é fugir do mundo, mas mergulhar nele com olhos despertos. É ver o divino na folha que cai, na lágrima que escorre, no silêncio entre duas frases. É amar a realidade, não como gostaríamos que fosse, mas como ela é. Isso exige entrega, exige humildade, exige coragem para parar de lutar contra o fluxo da existência e aprender a navegar com ele. Deus não fala com palavras, mas com ordem, ritmo e necessidade. Escutá-lo é viver com inteligência emocional, racional e espiritual. Conclusão: a coragem de ser. Ser humano é trágico e, ao mesmo tempo, profundamente belo. Somos criaturas conscientes da própria morte, mas ainda assim, capazes de amar. Vivemos num universo indiferente, mas ainda assim, buscamos sentido. Carregamos em nós o caos e a luz. A tragédia não está na dor, mas no desperdício, no adiamento, no medo de viver com profundidade. A vida, mesmo quando dura, ainda é um campo fértil para a liberdade, a lucidez e a beleza. A filosofia nos convida não a fugir, mas a mergulhar. A espiritualidade, por sua vez, nos lembra que tudo isso é sagrado. Que ser finito não é uma falha, é um convite ao despertar. Então, ao final, não pergunte apenas qual o sentido da vida, mas: estou vivendo de forma que valha a pena ser vivida? Porque o tempo é curto, a morte é certa, mas a liberdade, essa sim, é uma escolha. Se você quer continuar essa jornada conosco,
Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e diga nos comentários: o que é para você a vida? Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, cuide da sua mente, porque ela é o último território de liberdade.